Se fosse para você escolher um tipo de estribo para adotar em uma viga, qual desses 3 estribos você utilizaria como armadura transversal? Será que todos estão corretos ou errados? Quais as particularidades de cada estribo? Continue assistindo ao vídeo que vamos comentar sobre essa armadura tão importante para ajudar no combate dos esforços cortantes e outros. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo novamente ao canal. Sou o engenheiro Pedro Rodrigues e, sem enrolação, o que seria um estribo? Os estribos são armaduras destinadas a resistir àqueles esforços de tração provocada por forças cortantes. Quando falamos de estribo, antes nós precisamos entender qual que é a função dessa armadura que nós estamos trabalhando. Vamos fazer um recordar é viver que ficará fácil de entender essa divisão. Entre as principais funções do estribo, nós podemos mencionar: ajuda a garantir o posicionamento da barra, a evitar a flambagem das barras longitudinais, auxiliar na costura das emendas das barras longitudinais, a reter e confinar o concreto e também a obter uma peça muito mais resistente. Vamos pensar em uma viga de qualquer dimensão apenas para efeitos didáticos. Nós vamos ter armaduras cuja função é equilíbrio geral. Essas armaduras são longitudinais e transversais. Rapidamente nós podemos diferenciar que a armadura longitudinal ela é posicionada ao longo da estrutura. Você também pode ouvir falar sobre a armadura de tração. Daí você já liga o nome ao tipo de armadura, certo? Já as armaduras transversais, elas serão montadas ao longo da peça, porém será na menor face. Quando nós temos algum carregamento nessa viga, essa carga acaba gerando alguns esforços e, em decorrência desse fato, as tensões acabam provocando algumas fissuras no concreto. Fique atento nessas próximas etapas para evitar essas tensões, principalmente de tração inclinada na alma. Nós temos que utilizar a armadura transversal. Quando nós mencionamos sobre armaduras transversais, aqui ao combate dos esforços cortantes, nós podemos mencionar 2. Então vamos ver eles aqui na prática. Nós temos a armadura cavalete. Ao invés dos estribos, nós utilizamos a armadura cavalete. Essas barras dobradas a 45 graus, cuja função é absorver as tensões provocadas pela força cortante. O motivo de não utilizar hoje tanto a armadura cavalete é pela dificuldade de execução. Imagine você armar várias armaduras cavalete ao longo da sua estrutura. Isso vai gastar muito tempo e às vezes não fica executado da forma correta. Já falei inúmeras vezes aqui que o concreto ele trabalha bem a compressão, mas a tração não tem essa capacidade. Por isso tem que ficar de olho na tração quando nós falamos de concreto. Uma segunda armadura capaz de absorver esses esforços são os estribos, mas diferente do anterior, ele é posicionado na vertical, tem fácil montagem, rápida execução, sendo uma alternativa viável para o projeto. Portanto, quando você ouvir falar sobre estribos em vigas, você já deve pensar que o uso evita rupturas prematuras. Então, entre os tipos de armaduras transversais que nós temos aqui, eu te apresentei 2 modelos, a armadura cavalete e os estribos. Por isso que os estribos são mais utilizados hoje pela fácil execução. Com base na nossa principal norma de concreto armado 6118, ela recomenda que os estribos para força cortante devem ser fechados por o ramo na horizontal. Já o diâmetro deve ser maior ou igual a 5 mm e menor que 1/10 da largura da alma da viga. A alma da viga seria essa medida aqui, caso você não saiba. Vamos fazer um exemplo para você entender. Qual o diâmetro do estribo para uma viga com altura de 20 cm e largura de 15 cm? A primeira coisa que nós devemos fazer é pegar essa largura de 15 cm e multiplicar por 10 para obter em milímetros. A norma diz que nós devemos pegar esse valor e dividir por 10. Então temos que o diâmetro deve ser barras de pelo menos 5 mm e no máximo com o diâmetro de 15 mm. Como o diâmetro de 5 mm já atende, nós poderíamos adotar aqui nessa situação o diâmetro da barra de 5 mm. Presta atenção nisso para você não confundir as bitolas mínimas entre vigas e pilares para estribos. O que eu te falei anteriormente é para viga. Agora, se for para pilar, a norma diz que o diâmetro para o estribo ele não pode ser menor que 5 mm e nem inferior a 1/4 do diâmetro da barra. Vou te apresentar 3 arranjos possíveis em uma viga onde os estribos podem ser abertos. Quando eu falo aberto, esses estribos abertos, eles vão ter a mesma eficiência que o estribo fechado. Daqui a pouco nós vamos ver sobre o estribo fechado, só que nesse estribo aberto nós precisamos de uma armadura que garanta o seu fechamento. Vale ressaltar que esse lado fechado deve ser voltado para o fundo da forma, isso independente do tipo de esforço. Se esse esforço de tração estiver na região aberta, nós temos que utilizar essa armadura de fechamento. Só que nós temos que eliminar o uso desse tipo de estribo quando nós temos torção no nosso elemento estrutural. Agora cabe a reflexão, será que realmente vale a pena utilizar esse estribo aberto
quando nós temos a existência de outras vigas e essas vigas vão ser submetidas à torção, particularmente pensaria duas vezes pelo fato do projeto estrutural ter que ser execuível e sem complicação para a pessoa que for montar os estribos. Já os estribos fechados, que eu mencionei com você anteriormente, que os estribos abertos vão ter a mesma eficiência que ele, vale ressaltar que nós podemos ter estribos fechados únicos, múltiplos, abertos em formato em U ou podem ser ganchos isolados. Aqui no caso do estribo fechado, o seu uso é obrigatório em vigas com solicitação à torção. Um bom exemplo na prática seria as marquises, onde nós temos uma viga sustentando a laje em balanço. Logo, nós temos a gigantesca chance de ter torção nesse tipo de elemento estrutural. A ideia de estribo fechado ela vem muito dos estudos da analogia da treliça. Em situações que temos vigas largas, por exemplo, 40 centímetros, temos que usar estribos com mais de 2 ramos na vertical. Pela minha experiência, provavelmente você deve projetar ou encontrar por aí estribos com 2 ou 4 ramos, já que são fáceis de montar pelo fato de ser sobreposto 2 estribos idênticos de 2 ramos. Vamos fazer uma dinâmica para reforçar o que nós vimos até aqui. Vou passar alguns modelos de estribos e comentar sobre o uso. Esse estribo normal com gancho de 90 graus. Esse modelo de estribo nós temos que tomar um certo cuidado com ele, principalmente em vigas com solicitação de torção. Por isso que nós temos que tomar o cuidado ao analisar quais os esforços que nós vamos ter naquele elemento em particular. Engenharia de estrutura temos que evitar generalizar e achar que tudo se replica. Já esse próximo estribo aqui, presta atenção, que é o estribo normal com gancho de 135 graus. Diferente do anterior, esse modelo ele é aconselhado por gerar uma maior resistência aos efeitos de torção. Até mesmo na bibliografia do Fusco, ele menciona a utilização desse tipo de estribo. Vale lembrar que esse gancho deve ser executado com orientação para o interior do elemento estrutural. Outro tipo de estribo que nós temos aqui é o estribo fechado com gancho de 45 graus. Como dito anteriormente, o tipo de estribo fechado ele tem uma peculiaridade de exigir um trabalho maior na concretagem, já que nós precisamos lançar o concreto e o lançamento é feito na parte superior do nosso elemento estrutural. Imagine você querer lançar o concreto em uma viga e ali você vai ter os estribos fechados. Você vai ter um trabalho muito maior porque você vai ter que fazer adentrar esse concreto todos os espaços da sua viga. Então tome cuidado ao utilizar esse tipo de estribo aqui, principalmente por causa desse detalhe. Mas vale ressaltar que o seu uso não é incorreto. Então esses 3 modelos de estribos que eu te mostrei aqui, eles estão corretos, mas depende da situação que deve ser analisado. Dependendo da literatura que você utiliza, pode ter algum tipo de restrição na utilização desse tipo de estribo, dependendo da situação específica. Vale lembrar que a norma 6118, ela traz recomendações, o que não obriga a utilizar aqueles parâmetros no seu projeto. Mas se você adotou a norma 6118 como parâmetro de projeto, você deve seguir ela com rigorosidade. Dessa forma, quando nós falamos de estribo, você já deve assimilar torção, cisalhamento, assim você não vai errar na hora de bater o martelo em qual estribo usar, aberto ou fechado, com gancho de 90 graus ou 135 graus. Posso te garantir que com esses pequenos insights você irá se tornar um profissional com capacidade técnica na frente dos colegas, ou até mesmo um executor que sabe o que se aplica ali na sua obra. Me conta aqui nos comentários qual é o tipo de estribo que você mais encontra por aí. Passo o convite para você visitar o nosso site estruturasebim.com, seguir nas redes sociais e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e um forte abraço!